Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi Fisner, da Renovar Imagem Pessoal, e como eu prometi para vocês, estou voltando para falar sobre a nova era corporativa. Esse é o segundo vídeo de 3, e para quem gostar desse assunto, se interessar e quiser se aprofundar, então dá um ok no final do vídeo, deixa o comentário, para que eu saiba que esse tema é interessante para você e que, portanto, a gente possa dar uma sequência, tá bom? Vamos lá. Bom, no primeiro vídeo nós estávamos falando dos caminhos que nos levam para essa transição e que nós estamos nessa era, né? Dos caminhos que nos levam para a transição do ter para o ser ou do individual para o coletivo. E que, portanto, a consequência disso seria uma transformação na atitude e no comportamento das pessoas, independente se elas estejam no individual ou no coletivo, porque nós estaríamos trabalhando no fator da consciência organizacional de cada um, tá certo? Nesse vídeo, nós vamos continuar dentro desse contexto, evidenciando o fim de uma era onde as organizações empresariais elas viviam muito distante da complexidade social e humanitária. Portanto, o século XXI que nós estamos, ele vem provocando nas empresas um olhar diferenciado para novas atitudes comportamentais que possam agregar valores para todos os públicos. Pessoal, olha que sério é isso. Nós estamos falando de um assunto muito sério, nós estamos inseridos em um conteúdo muito sério. Somente a partir do momento em que houver uma transição do discurso para a prática, é que terá sentido a transformação em larga escala de valores do comportamento humano. Então, imaginemos que somente a partir do momento em que se deixe de falar para que se tenha atitude, é que terá sentido em larga escala a transformação de valores daquele elemento mágico mais precioso do mundo, o ser humano. Os níveis de consciência de uma organização, eles podem ser comparados às etapas de crescimento de um ser humano, que precisa vencer cada etapa, precisa ultrapassar. Então ele precisa passar por cada processo. Nas empresas e nas organizações, o processo é o mesmo, só que aí nós entramos nos níveis de evolução de uma empresa e que precisam desde já, aliás, século XXI, nós já estamos atrasados, mas é o momento, ainda estamos no momento, agora, de buscar essa transformação na atitude, no comportamento, portanto na evolução da própria empresa, tá certo? Nós estamos falando de níveis de sobrevivência, níveis de relacionamento, níveis de autoestima e de transformação, são níveis básicos. Portanto, o básico tem que ser nesse momento iniciado uma mudança, uma transformação muito grande, para que a gente possa realmente atingir patamares superiores na escala de evolução social e humanitária. Em 2009, Barry publicou que tudo o que focamos da nossa vida pessoal, ela é uma consequência da nossa consciência individual. Portanto, não precisa ir muito além para transferir essa situação para o coletivo, imaginando e certificando que tudo que uma organização foca é o reflexo da consciência coletiva. E o que é então a consciência coletiva dentro de uma organização? É exatamente a consciência individual de todos que se torna um processo coletivo. Então, quando você tem um melhoramento na consciência organizacional dos seus colaboradores ou da massa ou de maior parte das pessoas que acabam inseridas no contexto da rotina diária da sua empresa, quando a gente foca na evolução dessa consciência organizacional dos colaboradores, nos níveis básicos de uma empresa,
naturalmente você está trabalhando numa evolução da consciência individual, que somada no conjunto, ela se transforma numa consciência coletiva e que, portanto, ela é a responsável pelo domínio da realização dos processos organizacionais da empresa. É muito interessante entrar nesse assunto porque a gente entra num processo de conhecimento de todos. É muito comum entrar nas organizações e perceber colaboradores que já estão inseridos no processo de evolução de níveis básicos, mesmo que isso seja inconsciente da parte deles. Mas eles estão inseridos, eles já entendem esse processo, mesmo que inconscientemente, quando eu falei. E que, portanto, trabalhar na evolução desses níveis e no aperfeiçoamento de cada etapa deles, a gente consegue trabalhar de forma mais fluida, mais fácil. Por outro lado, nas organizações, também é comum que a gente esbarre em colaboradores que não compreendem, não aceitam a evolução desses níveis básicos, gente. Nós estamos falando do básico, que são como as etapas de crescimento de um ser humano. As empresas precisam crescer, certo? Porque lembra como foi falado no primeiro vídeo? Elas são as responsáveis porque elas agrupam a maior parte de pessoas, né? Elas estão no coletivo, na consciência humana, organizacional. Então elas são as responsáveis por grande parte do processo de evolução de todos. Então é comum a gente encontrar também pessoas, colaboradores, que não compreendem a necessidade da evolução desses níveis ou deles serem trabalhados. Por quê? Porque tem pessoas, tem colaboradores que não conseguem trabalhar com mudanças, tem dificuldade nos processos de mudança. Né? É conhecido de todos aquela frase famosa de zona de conforto. Então, ou mexer no time que está ganhando, mas está ganhando em qual nível de avaliação? Então, é comum que a gente acabe se deparando com as duas situações. Processos que a gente consegue levar de forma mais fluida e processos que a gente para nas etapas de evolução dos níveis básicos de uma empresa, porque muitas vezes a gente não consegue mudar esse processo. E aí só tem duas coisas que acontecem, não existe o meio termo nesse ponto, a flexibilidade. As pessoas que acabam não se adaptando a um processo de evolução ou de aperfeiçoação de cada etapa, de cada nível, elas acabam saindo da corporação ou se distanciando de um processo. Portanto, elas acabam inconscientemente ficando num patamar anterior aonde a empresa se encontrava. Então a nossa busca é pela coerência, é pela necessidade, é pela percepção que as pessoas têm que ter de que uma corporação, de uma empresa, ela é responsável, sim, pelo processo coletivo de aumento na qualidade de toda uma situação abrangente no papel da sociedade. E que, portanto, se ela é responsável por essa evolução, ela é responsável pelo processo evolutivo do ser humano. Aliás, volto, como falou no primeiro vídeo, foi falado, a consciência organizacional, quando a gente fala de consciência organizacional, nós estamos falando do ser humano. Então é óbvio que a cada processo ou a cada etapa na consciência organizacional que a gente alcança, a gente está aumentando também o processo do ser humano evolutivo. Tá certo? Então é muito importante que fique bem entendido que num processo coletivo de uma empresa, uma organização, os níveis são como as etapas de um crescimento. Eles são necessários e ponto. As empresas que conseguem lidar com esses fatores de níveis de consciência e de valorização organizacional, pelo incrível que pareça, são as empresas e as organizações de maior lucratividade, porque elas sabem lidar com quaisquer desafios do próprio negócio. É impressionante entrar nesse assunto, resumindo um fato muito básico e polêmico, né? Para que possamos atingir esse patamar diferenciado,
dentro das organizações e, portanto, dentro de uma sociedade, promovendo a evolução de todos, nós estamos falando de um aspecto muito simples, porém não tão fácil de ser trabalhado, porque envolve uma prática que não é tão simples assim para algumas pessoas, para alguns de nós. São as mudanças. Nós estamos falando de transformações, né? Então, não é sempre um processo fácil, mas é um processo necessário. Aliás, já se faz mais do que necessário. Portanto, se você é um colaborador e se você é um empresário ou interessado e pretende atingir níveis superiores na sua consciência individual ou na consciência coletiva da sua empresa, fique atento a esse assunto. Busque informações, entre em contato. É mais que necessário que a partir de agora a gente comece a mudar o olhar que nós temos para o processo de evolução de uma empresa. E ele parte dos colaboradores, que é a maior parte de uma consciência individual que acaba transferindo essa consciência para o coletivo. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá? Não perca a terceira e última parte desse vídeo, desse assunto sobre a nova era corporativa, sobre os princípios básicos nos níveis de evolução de uma empresa. Então, muito obrigado para quem ficou até o final. Deixe o seu comentário para que eu saiba a importância desse assunto para você. E não perca, na próxima semana, nós estamos aí no mês de agosto de 2017, para a próxima semana você receberá aí, fique atento ao terceiro e último vídeo, na conclusão desse processo aí de compreensão da nova era corporativa, tá bom? Eu sou a Fabi Fisner, beijo e até!